Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vim fazer um vídeo para vocês falando sobre o estudo dos evangelhos. Vou dar continuidade nesse estudo. E eu tô aqui com a minha Bíblia que só tem os evangelhos. Ó, aqui é essa Bíblia aqui, ó, que só tem os evangelhos. Ela é da Purpose Paper. Eu não sei se essa Bíblia aqui ainda está sendo publicada, mas ela só tem os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E tem um papel de um material um pouco diferenciado, como se fosse um livro, e é muito bom para escrever. Ó. Deixa eu pegar uma página que tá lisa. Ó, isso daqui fui eu que fiz. Aqui, uma página totalmente sem nada. Tem um texto bem espaçado e tem espaço para fazer anotação do lado. Dá para você escrever e tudo mais. E tem pouco texto em cada página. Por isso que tem essa grossura toda e tendo apenas 4 livros. E os evangelhos são, numa Bíblia comum, ocupa pouco espaço. E ela usa o texto Almeida século XXI. Aí eu não sei se ainda está sendo publicada, talvez você encontre ainda no site da própria Purpose, para comprar desse exemplar. E eu estou fazendo com vocês os estudos dos evangelhos. Eu tinha dado uma parada nos vídeos, mas eu estou voltando agora com esses estudos. Fiz alguns já e vou estar colocando esse vídeo aqui na playlist que tem os vídeos anteriores do estudo dos evangelhos. Aí eu vou estar retomando hoje o capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 17. Porque o capítulo 5 de Mateus, Jesus começa trazendo o Sermão do Monte, é um capítulo muito extenso e tem muitas questões. Aí eu vou estar falando para vocês sobre o Sermão do Monte, mas focando a partir do versículo 17. E hoje eu queria falar especificamente sobre um assunto. Estou com alguns materiais aqui que eu vou estar utilizando com vocês ao longo desse vídeo. E eu queria mostrar para vocês o texto que a gente vai desenvolver hoje. Eu vou estar usando aqui, ó, a minha Bíblia de Estudo, que é a Bíblia de Estudo da Thomas Nelson como auxílio. A Bíblia de Estudo da Thomas Nelson, eu vou estar utilizando ela como auxílio. Essa minha aqui tem uma capa marrom muito bonita, é uma capa de couro, material de excelentíssima qualidade. E ela é grossona, tem bastante estudo. Hoje eu vou estar lendo um trechinho que ela traz de um estudo, focando nesse assunto. Aí eu vou estar lendo aqui, que eu vou focar hoje no versículo 17, 18 em diante. Mas o que a gente vai ler aqui está especificamente falando sobre o versículo 17 e o versículo 18 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Ó, deixa eu ler aqui rapidinho. Cumprir. Ó, deixa eu ler o versículo para vocês entenderem do que eu estou falando. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terras, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Aí eu vou focar no comecinho agora nesses dois versículos. Nesses dois versículos, que é o 17 e 18, eu queria ler o comentário que está escrito aqui. Cumprir. Como no uso anterior de Mateus sobre os profetas, cumprir significa completar um propósito designado. Ou seja, quando ele fala cumprir, ele está falando em completar um propósito designado. Pode se referir à articulação da intenção completa e final de um mandamento. Gálatas 5,14, ele traz de referência, inclusive a gente vai ler Gálatas hoje, a recorrência tipológica de um padrão importante das ações de Deus. Também está em Tiago 2,23, ou a ocorrência de algo prometido anteriormente. Atos 7,17 também pode ser. Versículo 18. Alguns
regulamentos, tais como os que envolviam sacrifícios animal, foram abolidos, como com a morte de Cristo, precisamente porque com o sacrifício final pelos pecadores, Hebreus 8 ao 10, Jesus cumpriu tudo para o qual apontavam. Todos os textos do Antigo Testamento, portanto, devem... Olha só, isso daqui que eu queria ler para vocês principalmente, ó, esse daqui, ó. Todos os textos do Antigo Testamento, portanto, devem ser filtrados pela rede do ensino do Novo Testamento, a partir do qual vemos se as leis e princípios do Antigo Testamento mudaram ou como sofreram alterações. O Antigo Testamento, porém, continua vinculado ao cristão, uma vez que entendemos que cada parte dele se cumpre em Cristo. Aí eu achei muito interessante ler esse trechinho aqui para vocês, para a gente entender como funciona a dinâmica do Novo Testamento e como nós vivemos de fato a palavra de Deus, cumprindo a lei, mas sendo que a lei que era vigente no Antigo Testamento não é mais aplicada à nossa vida hoje. Então, como acontece tudo isso? Como a gente está vivendo a lei, sendo que a gente não está cumprindo os mandamentos que foram dados por meio de Moisés. A gente não vive todos aqueles mandamentos. Então, como de fato a gente está cumprindo a lei? Como isso acontece hoje? Nós sendo cristãos, né? E como isso tudo acontece? E a lei, ela não é morta. A lei, ela está viva. O que está acontecendo aqui, então? Todo o Novo Testamento desenvolve em cima desses assuntos, trabalha em cima disso, só que mesmo assim é difícil da gente entender, tipo assim, então o que está acontecendo? Porque sempre surgem pessoas que falam, a gente tem que cumprir essa lei. Então, aonde que a gente entende que as leis, quais leis estão sendo válidas e quais leis não estão sendo mais, sei lá, válidas? Elas são válidas, mas foram cumpridas, completaram o propósito designado. Jesus, ele completou o propósito daquela lei. Muitas leis estavam apontando para a figura de Cristo, como a gente vê os sacrifícios de animais. O que isso quer dizer? Que essas leis já tiveram o seu propósito completo, o seu propósito cumprido. Mas algumas dessas leis que tinham no Antigo Testamento foram transferidas para o Novo Testamento, para a nossa vivência de hoje. De que modo? Elas foram filtradas pelo Novo Testamento, e a gente vai ver isso aqui hoje. O que aconteceu nessa questão das leis? Aí eu queria ler alguns textos bíblicos para mostrar isso para vocês. Deixa eu só terminar de ler aqui para a gente ver como é que finalizou. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar a estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum herdarão o reino dos céus. Olha só o que Jesus está falando. E a gente tem que lembrar que Jesus, quando ele veio à Terra e passou por o seu momento do seu ministério, ele, como homem, ele vivia no período da lei. Jesus estava debaixo da lei e Jesus cumpriu toda a lei. Não teve um traço, um ponto que Jesus não tenha cumprido da lei. Jesus cumpriu toda a lei. E nós cumprimos a lei por meio de Cristo Jesus, por meio da pessoa de Cristo Jesus. Essa lei aqui que era vigente, que estava se referindo ao Antigo Testamento. Mas nós temos hoje obrigações a cumprir. E eu vou mostrar para vocês o que significa tudo isso e se nós devemos hoje cumprir a lei e de que forma a gente cumpre essa lei. Que a gente deve cumprir essa lei. Então hoje eu vou estar falando com vocês principalmente do versículo 17 ao versículo 20. Mas não quer dizer que isso não repercute no restante dos versículos. Vou mostrar para vocês aqui. Vou deixar essa Bíblia aqui no cantinho um pouco. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui,
o que a gente está falando sobre a questão da lei, ó, Jesus e a lei. Sobre a questão da lei, isso reflete sobre as lições seguintes, que a gente vai desenvolver melhor num outro vídeo, mas fala sobre também, como se fosse um início de tudo isso, que fala sobre a questão do homicídio, do adultério e dos juramentos também, e a questão sobre o amor aos inimigos. Também fala sobre isso, repercute até finalizar o capítulo 5. Só que se não ficar bem desenvolvido nesse vídeo, eu volto e explico um pouco melhor esses trechos. Mas vamos entender como a gente hoje vive essa lei, como a gente cumpre essa lei, sendo que a lei já foi cumprida em Cristo, mas Jesus disse que a lei não morreria. A lei, ela permanece viva, só que ela já teve o seu cumprimento completado por meio da pessoa de Cristo Jesus. E hoje nós não vivemos mais debaixo da lei, porém nós temos os nossos mandamentos a serem cumpridos. E que mandamentos seriam esses? Qual mandamento que é válido hoje para nós cristãos, no tempo de hoje, depois da morte e da ressurreição de Cristo Jesus? Aí eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês. Eu estou aqui, com a Bíblia, no livro de 1 João. Se vocês tiverem aí a possibilidade de vocês lerem, leiam o livro de 1 João, que no caso é a carta de João, a primeira carta que ele escreveu, e ele escreveu também um evangelho, que tem o evangelho de João, que a gente vai chegar lá estudando os evangelhos, e ele também escreveu mais 2 cartas, né, que são 3 cartas de João. Deixa eu mostrar aqui para vocês. 2 João e 3 João, e depois ele escreveu o livro de Apocalipse, também foi ele que escreveu. Ele escreveu bastante livros da Bíblia, né? Ele só não passa Paulo escreveu a maioria das cartas, mas os livros que João escreveu foram muito importantes. Aí eu queria mostrar para vocês aqui, essa Bíblia aqui, ela não tem, Bíblia Lectio, ela é da Thomas Nelson Brasil, essa Bíblia, o símbolo da Thomas Nelson. Ela não tem capítulos e versículos e nem subtítulos. Eu estou gostando muito de ler desse jeito aqui, porque eu estou observando questões que eu não, vamos dizer, eu percebia, mas eu vejo que a minha percepção não está conectada ao subtítulo, e sim ao próprio texto. O próprio texto, ele demonstra a intenção daquilo que ele está querendo entregar, a mensagem que ele está querendo entregar. Aí eu li nessa Bíblia aqui, tá vendo? Ela é coluna única, e eu deixei tudo marcadinho, eu pintei com lápis de cor. Eu uso para essa Bíblia aqui lápis de cor, para marcar, porque ela tem a página branca. Mas aí, para ler com vocês, eu vou ler numa Bíblia normal, porque para não confundir vocês, para vocês saberem onde estão os capítulos e os versículos, para vocês saberem, para eu poder falar para vocês também onde que eu vou estar lendo. Eu vou deixar aberta aqui, essa Bíblia aqui, ela tem o texto NVI igual essa daqui. Não é o mesmo texto, mas é muito similar, não é a mesma edição. Aqui em 1 João, no comecinho aqui já começa uma parte bem interessante, falando sobre a questão de nós cumprirmos o mandamento do Senhor, que está aqui, no versículo 5, capítulo 1, versículo 5, começa falando, vou ler aqui, Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é a luz, e nele não há trevas alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele aqui é Cristo, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha só que interessante, não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Essa parte aqui é muito importante. Uns com os outros. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nos purifica de todo o pecado. Essa aqui é a introdução do assunto que João está tratando. Se a gente ler toda a carta, a gente vai ver que todo o assunto é desenvolvido nesse trechinho aqui.
Nesse trechinho aqui seria a introdução do assunto que ele vai tratar. Aqui ele já está falando, olha só. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui ele já está falando o que ele já vai introduzir na sequência. Ele fala que todos nós somos falhos e pecadores, mas se nós nos arrependermos, entregarmos a nossa vida a Jesus e tivermos verdadeiramente o arrependimento dos nossos pecados, ele nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus é poderoso para nos lavar e nos remir e nos fazer santos diante de Deus. Então, nós nos tornamos pecadores, arrependidos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ou seja, diante dos olhos de Deus, nós nos tornamos pessoas santificadas, mesmo que nós sejamos seres pecadores. Mas diante dos olhos de Cristo Jesus e do nosso Senhor, Deus, nós nos tornamos pessoas purificadas e santificadas, mesmo que em outro tempo tenhamos sido pecadores. E se a gente pecar hoje, isso acontece. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se arrepender de coração. E a gente não pode tornar isso como um hábito comum, tranquilo, vou pecar e vou me arrepender e tá tudo certo. Não. A gente tem que ter vergonha de pecar e a gente tem que lutar contra o pecado todos os dias, sabe? Tem que fazer força para a gente não pecar. Mesmo que seja algo muito difícil para nós, digo até impossível, mas com Deus tudo é possível, mas a gente deve fazer força para não pecar. A gente não deve achar que, tudo bem, tranquilo, posso pecar quanto eu quiser, tanto faz. Não, não é assim. A gente deve realmente não querer viver uma vida de pecado. Isso aí é muito importante, a gente tem que levar isso muito sério. Aí, se a gente continuar lendo aqui o texto, no caso aqui eu queria falar um pouquinho sobre aqui, ele fala que a gente precisa andar como Cristo andou. A gente deve caminhar como Cristo caminhou e a gente deve praticar a verdade. Isso aqui é algo muito importante. E ele cita aqui, temos comunhão uns com os outros. Esse trecho aqui vai repercutir em toda a carta de João, a primeira carta de João. Desta forma sabemos, aqui já deixa eu ver aqui o versículo. Deixa eu ver aqui. Desta forma sabemos, aqui já é o capítulo 2, versículo 3. Aqui já é o versículo 3, já entramos no capítulo 2 aqui, Dessa forma, sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Olha aqui, só há uma maneira de conhecer a Deus, se obedecemos os seus mandamentos. Aí você fica assim, como assim? Tem mandamentos para serem cumpridos, para serem seguidos? O que está acontecendo? Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Então, existem mandamentos a serem vividos. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Olha só, está aperfeiçoado. Aqui me faz lembrar do livro de Tiago, quando fala que a perseverança ela é aperfeiçoada em nós. Deixa eu ver se eu consigo achar nessa Bíblia aqui, se eu consigo identificar esse texto. Deixa eu ver aqui. Aqui, olha só. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da vossa fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Tá vendo aqui? Como se a gente fosse aperfeiçoado por meio desse viver cristão, sendo perseverante e sabendo que esse aperfeiçoamento vem por meio da nossa fé ser trabalhada, por meio das tribulações, por meio das provações, e a nossa fé produz perseverança. E isso traz um aperfeiçoamento no nosso viver cristão. Aí, como se João estivesse concordando com o Tiago aqui, Todos eles estão concordando, né? Mas é interessante a gente ver a citação. Aqui é Tiago 1, depois eu vou colocar na tela aí o capítulo e o versículo exato que eu li, porque essa Bíblia aqui não tem exatamente a descrição.
Vamos lá, vamos voltar aqui. Desta forma, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Ó, isso aqui é interessante. A gente deve andar como Cristo andou. Amados, deixa eu ver aqui onde eu tô. É no versículo 7 aqui, ó. Amados, não escreva a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Olha só, o mandamento que ele fala que nós devemos viver hoje é um mandamento antigo, porém, que vocês têm desde o princípio. Esse mandamento antigo é a mensagem que vocês ouviram. No entanto, olha só aqui, no entanto, o que escrevo é um mandamento novo. Ou seja, o que ele está falando aqui? Esse mandamento que ele vai falar agora que a gente precisa viver é um mandamento que foi dado desde o princípio. Porém, ele passa a ser um mandamento novo porque ele passa a ser necessário de ser vivido no nosso tempo de hoje, para os cristãos, depois da morte e ressurreição de Cristo. O que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas se dissipam e já brilha a verdadeira luz. Ou seja, aqui a gente vai ver, ele vai desenvolver esse assunto, esse tema que é muito importante, muito relevante para nós. E esse assunto ele é desenvolvido em todo o Novo Testamento. É falado sobre isso, eu creio que seja o tema principal do Novo Testamento, mesmo que ele desenvolva outros assuntos, o tema principal do Novo Testamento é esse, porque a gente precisa saber como viver de forma a agradar a Deus e a gente precisa saber o que desagrada a Deus. E se a gente prestar atenção, aquilo que desagrada a Deus é algo que faz mal para a nossa própria vida. Deus ele é tão bom, tão finito em misericórdia, que aquilo que faz mal a Deus, no sentido tipo, eu vou viver desse jeito, esse jeito que seria algo que desagradasse a Deus, é algo que vai fazer mal à sua própria vida. Então, ele é tão bom que ele escolhe um viver saudável para, aos olhos dele, é algo que também nos faça bem. Deus é perfeito, né? Deus é infinito em grandeza e misericórdia. Ó, eu vou continuar aqui, ó. No versículo 9 do capítulo 2. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Aqui vai chegar num ponto muito interessante, ó. Por isso que eu deixei marcadinho aqui, ó. Espero que vocês estejam conseguindo ver. A gente já começa a ver um padrão aqui. Ou seja, para que nós estejamos na luz, a gente não pode odiar o nosso irmão. Esse já é um ponto interessante. Quem odeia o seu irmão não vive na luz, está ainda nas trevas. Então, a gente vai começar a ver esse padrão se repetir aqui no texto. Ó, eu vou virar aqui, ó. Quem ama o seu irmão pertence à luz, e nele não há causa de tropeço. Olha aqui, causa de tropeço. Tá vendo isso aqui? Isso aqui a gente vê Paulo ensinando essas lições. Eu não lembro agora exatamente onde está. Depois, na hora da edição do vídeo, eu vou escrever na tela aí para vocês. Que Paulo fala sobre a liberdade, a nossa liberdade. Ele fala que nós somos livres para vivermos, né, ao nosso modo, contanto que aquilo não desagrade o querer de Deus, mas a nossa liberdade, ela vai até o ponto de que, com a nossa liberdade ali, a gente não fere a fé do nosso irmão, né? Fala assim, sobre o cuidado com os fracos na fé. Se aquilo que você faz, mesmo que para você aquilo não tenha problema algum, mas se aquele gesto que você faz, aquele movimento que você está fazendo, está levando outro a pecar, está levando outro a perder a fé, aquilo não se torna mais uma coisa boa. Então, por amor ao seu irmão, você deixa de fazer aquilo, não porque aquilo inicialmente era um problema para você, mas porque você ama o seu irmão e você sabe que o seu irmão, ele não consegue lidar com aquele tipo de questão. Então, você deixa de fazer para que o seu irmão não venha ser afetado por meio daquela ação, para que você não se torne uma pedra de tropeço. Olha só que interessante. João está falando sobre isso daqui, ó. Minha Bíblia vai ficar toda rabiscada. Ó, vamos lá. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Aí ele coloca nesse ponto de novo, ó. Deixa eu ver aqui. Isso daqui, ó, o finalzinho, ó, o versículo 11. Eu li aqui, ó, o versículo 11.
Agora eu queria pular um pouquinho para a gente ver aqui uma questão muito interessante, esse trechinho aqui, ó. Deixa eu ver só onde ele está localizado. Aqui, é o versículo 15 do capítulo 2 aqui, ó. Até o versículo 17, ó. Não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui ele está falando sobre amar o mundo. Aqui entra uma questão um pouco diferente, mas tem a ver com tudo que a gente está conversando. Ó, pois todo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que seria esse trecho aqui, ó? Nessa versão aqui que eu estou mostrando para vocês, ela usa umas palavras um pouco diferentes. Aqui fala assim, ó. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois o mundo, pois todo o que ama o mundo, a cobiça da carne, aqui fala a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Aí aqui fala o desejo da carne, aqui fala a cobiça da carne. Mas eles estão falando da mesma coisa, sim, e se você procurar mais em outras versões, você vai achar uma diferença maior. Mas a questão aqui é que outro texto fala sobre isso. E o que ele está falando aqui? Para você amar a Deus, você também não pode amar o mundo. E nem o que no mundo há. O que seria o que há no mundo? Vamos ver aqui em outro texto. Eu vou olhar nessa Bíblia aqui, ó. Em Gálatas, capítulo 5. Inclusive, eu fiz um vídeo recentemente falando sobre isso, sobre uma questão pessoal minha. E olha só como é que Deus ele é bom, né? Ele está confirmando comigo e com vocês também, acredito, que o caminho certo é realmente abrir mão dos nossos maus costumes, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, de tudo aquilo que alimenta a nossa carne. Se a gente faz algo que alimenta a nossa carne e a gente anula o nosso espírito, isso é errado. A gente precisa parar com isso, a gente precisa realmente nos afastar desses costumes, dessas coisas que são pecados diante de Deus. Se a gente continua nessa prática, o que acontece? A gente vai matar o nosso espírito e a gente vai deixar de ser servo e serva do Senhor. A gente não vai viver numa vida de arrependimento, que é o que nos leva até Deus. Então a gente precisa de fato viver o que está na Bíblia. Isso aqui eu estou falando com vocês serve para mim, com certeza. Vamos lá. Ó, aqui em Gálatas capítulo 5, eu vou ler aqui para vocês a partir do versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Aqui está falando sobre obras da carne, concupiscências da carne, desejos da carne. Vamos lá. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só, aqui está falando, aqui é uma carta de Paulo, a carta de Gálatas, que Paulo escreveu aos Gálatas. Isso aqui está conversando muito com o que a carta de 1 João está falando. Então, se aqui não ficou suficientemente esclarecido o que seriam esses desejos da carne, você vai lá em Gálatas, você vai ver o que é. Aqui tem uma listagem, não, vamos dizer, não fica só nisso, claro que não. Tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que desagrada a Deus, você sabe que aquilo ali é algo errado. A gente tem esse conhecimento porque nós somos seres racionais e pensantes. A gente consegue perceber, nós temos que ter o bom senso. Mas, de modo geral, isso daqui abrange muitas outras coisas e foca nessas coisas aqui também. Mas vamos lá. Então, a gente percebe que tudo isso daqui entra em desagrado ao querer de Deus, ao que agrada a Deus. Então, se a gente viver desse modo aqui, a gente não vai estar vivendo uma vida de uma pessoa que ama a Deus. Aqui é uma questão até um pouco mais pessoal voltada para Deus, mas a gente vê aqui também exemplos de coisas que afetam ao outro. Lembra que Deus está falando aqui, ó, por meio de João, que nós devemos amar o próximo. Nós devemos, de fato, viver esse amor. Olha só o que ele falou aqui.
Ele fala aqui, ó, imoralidade sexual. Se a gente vive na imoralidade sexual, a gente já tem um problema muito sério de você dizer que você ama alguém se você vive na imoralidade sexual. Mas vamos lá. Impureza, libertinagem. Essa libertinagem aqui, ela entra naquela questão que às vezes você está vivendo a sua liberdade e ela passa a ser a liberdade, ela se torna uma libertinagem e você se coloca acima do outro e você não tem respeito pelo outro, você não tem um cuidado de estar ferindo o espaço do outro por causa da sua liberdade. Aí se torna libertinagem. Vamos lá. Idolatria, feitiçaria, ó, isso daqui, né, é algo que é contra Deus diretamente, mas você também pode estar afetando outra pessoa por meio disso. Idolatria, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Olha só, tudo isso daqui é referente ao próximo, mas que diretamente também vai contra ao querer de Deus. Aqui também fala sobre, deixa eu ver aqui, embriaguez, urgias e coisas semelhantes. Ou seja, há mais coisas abrangentes. Inclusive, quando eu falei sobre isso, eu falei sobre os excessos. E os excessos nos fazem, nos afastam de Deus. E coisas que seriam positivas se tornam negativas pelos excessos. A gente ter algo de forma excessiva na nossa vida, isso se torna ruim. Aí eu falei sobre compras excessivas, excesso de compras, excesso de coisas que tipo podem ser positivas. Por exemplo, assistir um vídeo no YouTube de uma pregação, de uma explicação da palavra, é algo bom? Sim, é algo bom, é algo positivo. Mas se você ficar o dia todo na internet, isso vai se tornar algo bom, mesmo que você só esteja consumindo conteúdo bom. Isso é algo bom? A gente consegue perceber que não é algo bom. Você está com algum problema, alguma coisa está acontecendo. Isso precisa ser tratado, isso precisa ser visto, sabe? Isso precisa ter alguma mudança de cenário em vista disso. Mas, isoladamente, aquilo não é algo ruim, mas se torna algo ruim. Aí isso eu falei no outro vídeo, que eu posso deixar na descrição desse vídeo aqui, para vocês irem darem uma olhadinha. Eu falo de forma mais pessoal, mas eu também falo sobre isso. Tudo que nos coloca acima de Deus ou do outro é algo negativo. A gente já começa a perceber que é algo ruim. E tudo aquilo que a gente coloca a si mesmo como o foco principal da nossa vida, do nosso desejo, do nosso querer, e isso nos torna seres egoístas. E a gente quer viver, a gente passa a viver para nós mesmos. Nós passamos a viver para nós mesmos, sabe? E isso é algo também que desagrada a Deus. Mas vamos lá. Aí aqui eu li esse trechinho aqui, deixa eu voltar para o texto daqui dessa Bíblia, para a gente conseguir demarcar. Aí eu vou conseguir falar para vocês onde a gente está lendo. Aí eu queria ler aqui, ó. Esse trechinho aqui já é no capítulo 3. Aqui, ó, aqui é no finalzinho do versículo 10. Se vocês puderem, leiam todo o capítulo 3, que é muito importante, ele é muito forte. Mas tudo que está sendo dito aqui tem um foco. Se vocês prestarem atenção, ele tem um foco para alcançar um objetivo. Aí o que eu vou ler aqui está no finalzinho do versículo 10, mas eu vou ler todo o versículo 10 para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Ó, eu vou ler a partir do versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode pecar. Aqui está falando sobre aquele que vive em Deus não pode pecar. O que acontece aqui? A gente para de pecar? Não, a gente não para de pecar, infelizmente não. Mas a gente não é visto mais como pessoa pecadora. Mas a gente precisa ter esse movimento, fugir da aparência do pecado. A gente deve ter uma vida de completo arrependimento, de viver uma vida de arrependimento de fato, sabe? E fugir do pecado, fugir da aparência do mal, fugir de tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que vai contra o querer e a vontade de Deus.
porque é nascido de Deus. Desta forma são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não pertence a Deus, tampouco aqueles que não amam o seu irmão. O seu irmão. Olha só que interessante. Todo esse texto aqui foca num ponto. Ele está querendo dizer que quando você não ama o seu irmão, você não está vivendo de fato a palavra de Deus. Quando você fala assim, eu amo Deus, eu vivo para Deus, mas eu não suporto fulano. Por quê? Eu não vou com a cara daquela pessoa. Você nutre um ódio por alguém e acha isso normal. Isso já te coloca como uma pessoa falsa e mentirosa. Porque você diz que ama a Deus, você diz que faz o bem ao próximo por amor a Deus, mas na hora de fazer isso de fato, você não consegue viver isso. Mesmo que aquela pessoa seja uma pessoa que não goste de você ou que te persiga, ame. Aí entra a fala de Jesus aqui, ó, ame os seus inimigos. Aqui, ó, Jesus fala sobre isso. Ó, deixa eu ver aqui, ó, no finalzinho aqui, ó, sobre o amor aos inimigos, aqui em Mateus, capítulo 5, do versículo 38 em diante. Fala sobre nós amarmos aos nossos inimigos. Como isso é importante. Aqui está falando sobre amar os nossos irmãos, mas os nossos irmãos não quer dizer que você vá odiar os seus inimigos e está tudo certo. Não, eu posso odiar os meus inimigos, está tudo bem. Não, o próprio Cristo fala sobre isso, que nós devemos amar ao próximo. Quem é o nosso próximo? Todo aquele que está próximo de nós, sim, mas todo o semelhante, todo o nosso semelhante. Quem é o nosso semelhante? Todo aquele que foi feito à imagem de Deus. Todo ser humano. Todos nós somos criados por Deus à imagem e semelhança de Deus. Inclusive, isso está na Bíblia, isso está lá no livro de Gênesis. Fala que nós não devemos tirar a vida de ninguém. Por quê? Porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ó, isso daqui eu vou ler aqui nessa Bíblia aqui para mostrar para vocês. Isso é muito sério. Aí tem gente que fala, o meu irmão é só aquele que é irmão em Cristo Jesus. Tudo bem, mas você deve ter esse tipo de cuidado. Aqui tá, deixa eu ver aqui, para mostrar para vocês, porque essa Bíblia aqui eu tô marcando textos que eu tô vendo que são importantes, todos eles são, mas eu tô demarcando alguns. Aqui em Gênesis, capítulo 9, já entra no capítulo 9, no versículo 6. Quem derramar o sangue de um ser humano, pelo ser humano o seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus, o ser humano foi criado. Ou seja, todos nós fomos criados à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus. Então, quem é o nosso próximo? Todo o ser humano. Todo aquele que é ser humano é a imagem de Deus, sabe? Então, a gente deve levar isso em conta. Aqui está aqui no versículo 6. Talvez pegue o versículo 7 aqui também, porque essa Bíblia aqui não tem versículos destacados. Então, se estiver pegando, depois eu vou colocar na edição do vídeo. Eu só queria mostrar isso para vocês. E vamos voltar aqui para o texto, só para a gente finalizar aqui o que eu estava falando. Ó, aqui na sequência, eu vou ler aqui para vocês. Aqui, ó, do versículo 15. Aqui, olha só. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino. Olha só que interessante isso daqui. Quem odeia o seu irmão é assassino. Aqui fala sobre o ensino de Jesus, porque Jesus fala que aquele que despreza o seu irmão em seu coração, ele já se tornou réu de julgamento, porque ele nutre um sentimento de ódio pelo seu irmão, pelo seu próximo, ele deseja intimamente a morte daquela pessoa. Aí fala assim, que isso, eu odeio fulano, mas eu não quero que ele morra. Mas nutrir esse ódio, você é visto como um assassino diante de Deus. Olha só, quem odeia o seu irmão é assassino. Isso está escrito na palavra de Deus, está escrito na Bíblia. Então, a gente não deve ficar alimentando nenhum tipo de sentimento negativo, achando que está tudo bem. Eu não gosto de fulano, eu odeio fulano, eu sinto desprezo por aquela pessoa, mas tanto faz, não me importo, mas eu desprezo aquela pessoa.
Isso não é normal. A gente realmente não deve ficar nutrindo esse tipo de sentimento, que isso é algo que alimenta a nossa carne, isso é algo ruim. Por isso que, voltando para Gálatas, fala sobre o ódio. A inveja é algo que seria um desejo da carne, que é algo ruim. Inclusive, na versão ACF, traz a palavra homicídio, que o ódio e a inveja também entra nesse campo, entra nesse âmbito, que no caso aqui, o próprio texto em 1 João fala sobre isso. Quem odeia o seu irmão é assassino. Então, um texto está conversando com o outro. Aí aqui, ó. E vocês sabem que em nenhum assassino permanece a vida eterna. Ou seja, porque ele vive nessa prática e ele não se arrepende. Ele não permite que a transformação alcance e continua alimentando coisas que levam ele a se afastar e a se desligar de forma completa de Deus. Ó, vamos ver agora qual é o mandamento. A gente está desenvolvendo aqui todo o assunto, a gente está vendo um padrão aqui no livro de 1 João, mas vamos ver o ponto principal. Vamos voltar aqui, ó. Ó, aqui já virou o texto. Aqui já está no versículo 21. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. E dele recebemos tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Olha só que interessante. Dele recebemos tudo o que pedimos, porque fazemos tudo o que lhe agrada. Uma pessoa que faz tudo o que agrada a Deus, será que teria algum tipo de pedido egoísta a fazer para Deus? Será que essa pessoa teria algum tipo de pedido que colocaria, prejudicaria diretamente ou indiretamente a vida de outra pessoa? Sendo que o texto está dizendo que quem ama quem ama a Deus, mas não ama o próximo, de fato não está amando a Deus. Então, se você ser uma pessoa desse tipo aqui, que você pede, Deus atende o seu pedido, você já vai ser uma pessoa que não vai, em momento nenhum, pedir algo que, de forma egoísta, pedir algo que vá contra ao que Deus nos ensina ao viver cristão, e nem algo que vá prejudicar a vida de outra pessoa, nem de forma direta nem de forma indireta. Porque se você não for esse tipo de pessoa, ou você não estiver vivendo esse tipo de caminhada diante de Deus, com Deus, você não vai estar se encaixando nesse padrão aqui, ó, nesse perfil aqui. Olha só que interessante esse texto aqui, ó, ele é bem interessante. Ele está aqui no 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 21. Vamos lá. Este é o seu mandamento. Aqui já seria versículo 23. Este é o seu mandamento, que criamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que amemos uns aos outros como ele nos amou. Olha só, o mandamento está aqui, ó. Se alguém tinha dúvida, onde que está o mandamento? Que criamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. A gente precisa crer em Cristo Jesus. E que amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Inclusive, Jesus fala sobre isso, né? Um novo mandamento eu vos dou, que amemos aos seus irmãos como eu vos amo, né? E Jesus, ele nos ama com amor perfeito. Isso está no Evangelho de João, eu vou colocar aí na tela onde vai estar escrito. Ó, e a gente vai dar um pulo aqui, a gente vai ler aqui, no finalzinho aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, e a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ou seja, para a gente amar a Deus de fato, a gente precisa amar o nosso irmão. A gente precisa amar o nosso próximo, senão a gente não consegue viver o amor por Deus de fato. Se a gente diz eu amo Deus, mas eu não amo determinada pessoa, a gente deve amar o nosso próximo. O que é amar o nosso próximo? É viver uma vida que não prejudique o outro. É viver uma vida que você não está se colocando numa situação que vá desfavorecer alguém. Tipo assim, essa atitude minha aqui vai prejudicar
um grupo de pessoas, mas essas pessoas elas nem convivem comigo, essas pessoas elas não, eu não tenho contato com elas, eu nem vou ver a cara delas, na verdade eu nem sei o nome delas, mas isso aqui vai me favorecer muito, só que eu vou estar prejudicando essas pessoas, eu vou estar fazendo mal a elas, vou estar prejudicando a vida delas. Isso não é amar o próximo, sabe? A gente deve ter esse tipo de pensamento. E a gente sabe que essas coisas acontecem no mundo à nossa volta. Muitas pessoas tendo atitudes que prejudicam populações, que prejudicam povos e que fazem mal a outras pessoas e convivem muito bem com isso. Acho que está tudo bem. Vamos lá. Agora eu quero para o finalzinho do livro da carta de João. Aqui no capítulo 5, a partir do versículo 13, tem um texto assim, ó. Escrevi estas coisas a vocês que creiam no nome do Filho. Escrevi estas coisas a vocês que creiam no nome do Filho de Deus para que saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dele e ele nos ouve, ele nos ouve. Assim, se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Olha aqui o que eu falei com vocês sobre esse trecho aqui, ó. Sobre a questão de aquele que vive de fato o amor de Deus, esta é a confiança que temos de nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dele, tá vendo? A gente já vai pedir alguma coisa de acordo com a vontade dele. Ele nos ouve. Ou seja, de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. Mas aqui está falando que nós já vamos pedir algo de acordo com a vontade dele. Porque nós somos pessoas que vivem de fato esse amor de Deus. De fato. E fato e verdade. Fugindo de toda aparência do mal, fugindo de todo desejo da carne, lutando contra isso com todas as nossas forças e aquilo que não está ao nosso alcance, orando para que Deus venha nos abençoar ou que Deus venha nos ajudar nessa luta constante, amar ao nosso próximo, fazer o bem ao outro, não fazer nada que coloque o outro de forma, vamos dizer, nada que prejudique alguém, nada que faça mal a alguém, não tendo atitudes egoístas, não tendo atitudes que coloque você num lugar de favorecimento, tendo em vista que outras pessoas sofreram ou estão sofrendo ou vão sofrer por causa daquela sua atitude ou por causa de você ser bem visto, bem favorecido, você alcançar os seus objetivos, um monte de gente vai ser prejudicada. Quer um exemplo simples? Se você estiver numa fila, vamos dizer, você estiver numa fila de um banco, de qualquer lugar que você esteja, para você ser atendido, você tem que esperar a sua vez. Todo mundo ali está esperando para ser atendido. Só que é muito fácil você ver pessoas querendo furar a fila. E quando você está com pressa, você tem compromissos, você não quer saber das questões das outras pessoas, você não quer saber que as outras pessoas têm horário, têm compromisso, tem gente doente em casa esperando, ou a pessoa em si já está doente, a pessoa quer furar a fila e pronto, a pessoa não fica pensando nisso. E isso já demonstra que ela está se favorecendo em vista de prejudicar as outras pessoas. Aí, às vezes, você conhece alguém que está lá no começo da fila. Aí você está nessa fila, você conhece alguém que está lá no começo da fila. Aí a pessoa fala, fulano, vem para cá, vem comigo. Aí você vai lá para frente da fila. E você passou a vez de um monte de pessoa. Você não se importou com aquelas pessoas. Você não está se importando se elas estão sendo prejudicadas por você. E elas estão. Mesmo que seja de forma simples, mas elas estão. E você se torna uma pessoa egoísta. Porque você aceita. E essa pessoa aqui que ofereceu também acha, eu estou sendo tão legal, eu estou ajudando fulano. Mas você está ajudando fulano, mas olha o tanto de gente que você está prejudicando. Entendeu? A gente deve pensar. Esse exemplo da fila é um exemplo fácil de entender e que se você pode, vou colocar isso numa escala muito maior, numa questão muito mais séria. Então, isso serve para coisas simples, mas para coisas sérias também, sabe? Nesse sentido. Agora, só para finalizar, eu queria ler essa frase aqui que ele deixou por último. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Aí eu fiquei assim, nossa, isso aqui é muito legal. Guardem-se dos ídolos
Que ídolos seriam esses? Será que ele está falando de imagem? Ele está falando de tudo aquilo que ocupa espaço no seu coração, um lugar que seria destinado a Deus. E isso fala sobre os desejos da carne, isso fala sobre questões egoístas, isso fala sobre você pegar algo que é bom e amar aquilo de forma tão exagerada e fora de controle que você coloca aquilo como um ídolo na sua vida no lugar de Deus, sabe? Tipo, você idolatrar alguma coisa. Por exemplo, tem gente que idolatra o dinheiro. O dinheiro é algo ruim? Ele não é nem algo ruim nem algo bom, ele é uma ferramenta. Ele é só um recurso que você tem para você alcançar o seu objetivo. Pode ser comprar comida, pode ser ajudar outras pessoas, pode ser comprar remédio, pode ser pagar as suas contas, ser uma pessoa honesta, pode ser montar uma empresa e abrir vaga de emprego para várias pessoas, isso também é algo legal. Mas ajudar alguém que está passando alguma necessidade, isso é algo positivo. O dinheiro, ele é um recurso que pode ser usado para o bem. Mas se você começar a amar o dinheiro, ele se torna um ídolo para a sua vida. Ou você pode, às vezes, eu não amo o dinheiro, a segurança que o dinheiro me traz. Você está transformando aquela segurança ali que vem do dinheiro, vamos dizer, né? No seu ídolo. A sua segurança deixa de vir de Deus e passa a vir do dinheiro ou vamos dizer, da conta bancária que você tem estipulada ou do emprego que você tem, tipo aquela vida ali, aquela estabilidade se torna o seu ídolo, sabe? Então a gente deve ter cuidado para que a gente não venha se deixar levar pelos ídolos do nosso coração. E o nosso coração, o coração do ser humano, do homem, é uma fábrica de ídolos, a gente sabe disso. Todas as coisas que são boas podem vir a se tornar ídolos na nossa vida, podem vir a se tornar coisas ruins, porque a gente coloca aquilo no lugar errado no nosso coração, a gente se inclina de forma errada para aquilo, e isso volta à conversa que eu tive com vocês outro dia, sobre os excessos, sobre o exagero, sobre não ter esse domínio próprio e esse autocontrole, não ter esse discernimento, não ter essa temperança sobre tudo que envolve na sua vida, sobre as questões humanas que nós precisamos lidar e conviver, e colocar essas coisas de forma desenfreada na nossa vida, seja de forma egoísta ou seja de forma realmente perdendo esse autocontrole. Também isso é possível. E eu queria que vocês refletissem um pouco sobre, ao longo do dia, sobre a questão que eu falei sobre a fila, a gente pensar sobre isso. É muito comum a gente ver pessoas condenando outras por atitudes egoístas que prejudicam muita gente. Só que a gente não para pensar nas nossas atitudes egoístas que a gente tem todos os dias. De forma menor, sim. Mas imagine se você estiver numa situação de poder. Será que você não agiria igual ou até pior do que aquela pessoa? Né? Porque, tipo, na coisa simples, você já, vamos dizer, tecnicamente já age errado. O que impede que você, numa grande escala, haja também de forma egoísta e de forma a prejudicar o outro, lembrando que para a gente amar a Deus de fato, a gente tem que também amar o nosso próximo, a gente também tem que amar o outro, a gente também tem que amar aquele que está ao nosso lado, ou aquele que, mesmo que distante de nós, é o nosso próximo. Inclusive, tem uma passagem que fala sobre isso, eu não vou lembrar agora onde está o texto, mas eu vou deixar na tela aí, que chega um jovem sábio, estudante da lei, ele pergunta para Jesus, quem é o nosso próximo? Porque ele pergunta para Jesus sobre qual é o mandamento que ele deve cumprir e tudo mais. Aí Jesus fala, você deve amar o seu próximo. Aí ele fala, quem é o meu próximo? E Jesus conta uma parábola para ele, explicando para ele quem é o próximo dele. E naquela situação ali, Jesus coloca o samaritano como o próximo dele. E para o povo judeu, o samaritano era visto como um povo desprezado, como um povo que deveria ser deixado de lado. Um povo, sabe, eles tinham um problema muito sério entre os samaritanos e entre o povo de Israel, o povo judeu. Ou seja, às vezes a gente acha que o nosso próximo só está dentro do
núcleo, tipo, dentro da nossa igreja, todo mundo que está dentro da igreja é nosso próximo. Quem está fora não é o nosso próximo. Só que Jesus já traz esse tipo de ensino. Muitas das vezes o nosso próximo é aquele que a gente nem imaginaria que seria o nosso próximo. Aquela pessoa ali que a gente, na nossa perspectiva, nunca seria o nosso próximo. E Jesus deixa claro que o samaritano na questão ali, ele era sim o próximo daquele jovem, que era um jovem cumpridor da lei, né? E um jovem que era do povo judeu, do povo de Israel. Ou seja, o nosso próximo, ele está mais perto do que a gente pensa, mas ao mesmo tempo, na nossa perspectiva, pode ser uma pessoa que a gente nem considerava, uma pessoa que a gente acha que não tem nada a ver com o nosso viver cristão. Mas viver de forma cristã de fato é você entender que todas as pessoas merecem ser amadas e respeitadas e merecem ser tratadas com o mínimo de dignidade, porque o próprio texto lá em Gênesis, voltando para Gênesis, fala sobre isso. Fala sobre o ser humano foi criado à imagem de Deus. Então a gente deve ter respeito por aquela vida. A gente não deve ver aquela vida como algo que não merece respeito, não merece importância. Você vê que Deus ele fez uma promessa aqui muito séria. Ó, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Lá em Gênesis 9, versículo 6. Porque a imagem de Deus, o ser humano foi criado. Deus criou todo o ser humano à sua imagem e semelhança. Então a gente deve ter isso em vista. Aí o que eu concluo com tudo isso daqui? Vou até fechar essa Bíblia para eu parar de ler. O que a gente conclui? Que cumprir a lei de Deus hoje é amar a Deus acima de todas as coisas, reconhecer que Cristo Jesus é o Senhor e o Salvador de nossas vidas, que por meio dele nós encontramos a salvação e apenas por meio dele. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E para que a gente venha amar de fato Deus, a gente deve amar o nosso próximo. A gente deve viver esse amor de fato. Aí entram as explicações. Porque se a gente não amar o nosso próximo como devemos amar, como Deus nos ensina, e a gente não amar a Deus, a gente cai em um monte de falhas e erros que as pessoas ao longo do tempo foram entendendo de forma errada. E esse vídeo já ficou muito grande, eu não vou falar sobre isso agora, eu vou falar no próximo vídeo. E no próximo vídeo eu vou focar direto no texto mesmo aqui, para a gente desenvolver isso de forma um pouco mais rápida. Tá bom, gente? Mas eu queria ficar por aqui, para vocês meditarem na palavra de Deus, meditarem na Bíblia. Hoje eu usei algumas ferramentas que eu tenho aqui para auxiliar nesse processo de entendimento, mas vocês podem usar os recursos que têm à disposição de vocês, mas principalmente leiam a Bíblia. A Bíblia é o maior recurso que a gente pode ter. Esses materiais aqui, ó, essa Bíblia de estudo, por exemplo, é uma ferramenta muito útil que ajuda a gente a entender muita coisa. Mas o principal é a própria palavra de Deus. Se vocês perceberem, a maioria do tempo eu usei só a Bíblia e o texto bíblico conversando com ele mesmo. E o comentário serviu para dar uma base, para dar um entendimento, para dar um esclarecimento em questões técnicas que nós precisamos saber ou buscar saber. E é importante, é interessante quando você tem ferramentas à sua disposição. Isso é algo positivo. Então é isso, gente. Fica com Deus até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos nós.